Já que o Real Madrid está meio paradão, eu vou jogar para a Tati a pergunta sobre o Atlético de Madrid. Porque, claro. Tati, e aí a gente vai debater bastante, a gente falou muito do Neymar. João Félix. Não, não é esse garoto, mas é um outro garoto, e esse é brasileiro. Tati, o João Félix. Jogou muito a Copa América, o Cebolinha. Pode pintar aí na Espanha? Pois é um nome que já tinha aparecido aqui na imprensa da capital espanhola vinculado ao Atlético de Madrid, porque a gente sabe que o Atlético fez uma grande lista de jogadores no final da temporada passada para tentar montar esse time. Foram 8 contratações do Atlético de Madrid até agora, nessa janela, reformulando o time completamente. O Cebolinha estava nessa lista, o Atlético sondou esse jogador, mas parece que as negociações ou essa sondagem ficou parada, não chegou a negociação não chegou a andar, né? Foi só uma sondagem, como é que é, quanto custa, informações sobre o jogador. Aí parou tudo. E o Atlético ainda está se movimentando nessa janela de transferências, porque o que acontece? O Simeone quer mais um jogador do meio para frente. Então o Atlético já foi atrás do Rames, bateu no preço que o Real não quis pagar, depois está esperando ver se consegue vender o Correia e o Kalinic para trazer esse jogador que o Simeone quer. Parece que esse jogador é o Rodrigo do Valência, o hispano-brasileiro. Mas a notícia que saiu hoje na Rádio Marca é de que o Cebolinha poderia ser esse jogador. A gente tentou apurar informações, eu não consegui nada de concreto. Então, eu acredito que essas especulações que estão saindo agora se referem a essas que foram feitas antes. O Cebolinha continua nessa lista, caso o Atlético de Madrid não consiga o Rodrigo, que parece ser a preferência do Simeone nesse momento, aí sim vai voltar a fazer esse contato com o Cebolinha. Mas, por enquanto, fica aí nessa nossa lista de rumores, de especulação, porque nada concreto de momento, né, Luizinho? E aí, Mauro, o Cebolinha, depois da Copa América, a gente imaginou que assim, ia chegar uma proposta bem rápido. Ele mesmo, né? E ele sairia para um time do patamar, né? Do Atlético de Madrid ou até maior. Não vou comparar sua mesma situação com o Luan, né? Pegando um caso recente e tal, mas eu acho que até por aquilo que aconteceu ou não rolou com o Luan, eu acho que é um momento de você tentar fazer a negociação, não forçar a negociação, mas eu acho que pode ser ótimo para o Grêmio, ótimo para o Everton, e se for para o Atlético de Madrid, sensacional, porque é um dos grandes times a jogarem, até por esse tal de João Félix aí. Se não for agora, nesse momento... Pois é, vai que, né? Vai que eu não for com o Luan, né? Não é querer agourar, Toma né? aqui, querido. Vai tomar água, exato. Pode falar. Mas, enfim. Não, é que você tem uma pegada aí que a gente precisa entender. A mudança que está acontecendo no mercado europeu já não é de agora. O Neymar foi numa idade diferente, por exemplo, do Rodrigo, do Vinícius Júnior, do Lodi, de outras figuras, do Neres, que estão indo. Porque o Neymar era o Neymar e o Santos conseguiu fazer um projeto de segurar que era gigantesco e, assim, empresarialmente falando, foi muito bem amarrado. Mas não é o normal. O Neymar era para ter saído antes, com 19, com 20. O Cebolinha já tem 23 para 24, o Luan já passou dessa idade, o Dudu já passou há muito. Já não é o perfil. Esses caras que estão explodindo aqui, ou jogando muito bem aqui, 2, 3, 4, 5 temporadas, não importa. Mas nessa faixa de idade, quantos desses caras estão recebendo de fato propostas grandes do primeiro patamar? Não recebe, porque pro europeu, o cara de 23, Everton 24... Ribeiro e Ricardo Não, mas olha só, mas assim, vamos lá, Everton Ribeiro, tem Goulart, jogador de Dudu... 23, 24 anos atuando no Brasil, jogando na seleção brasileira, praticamente, tá? Porque os que tem... E é o caso do Everton Cebolinha, ele é uma exceção. Tudo bem, e aí, ele explodiu um pouquinho mais tarde. Não, eu entendo o que você está falando. Monitora o Cebolinha desde quando ele tem 19 anos. E por que não levou antes? Porque ele começou a jogar bem com 21. Então você 22. Tem uma dúvida do scout em cima do que esse cara pode render. Fora que se todo mundo tiver à disposição, isso é uma questão de gosto, né? E a gente já teve essa discussão em alguns momentos. Se todo mundo de lado tiver à disposição do Tite, eu tenho seríssimas dúvidas que ele vai convocar o Cebolinha. Todo mundo que joga de lado está jogando no seu mais alto nível e está à disposição do treinador. Eu acho que o Cebolinha não vai. Não, é difícil eu tirar, entendo. É só uma questão de... É porque esse cenário que o Formiga desenhou, e eu concordo, os caras não contratam um jogador de 23, Quem desenha 24 cenário anos não é aqui, Os caras que a gente está falando, os caras. Na casa do Formiga não é ele que o Everton. Que a gente projeta o Everton Cebolinha indo. Se tiver negócio com o Atlético, eu acho que é um negócio. E ele não é prioridade. Não, e aí até quero entender da Tati, porque assim, você falou das contratações, né, Tati, do Atlético de Madrid, foram 8 ao todo, se não estou enganado, pelo que você falou. E mudou um pouquinho o perfil do time, né? A gente só teve um jogo dentro do campeonato espanhol, mas é um time
que você projeta um time mais solto, com um encaixe mais suave, por exemplo, para o Everton Cebolinha? Acredito que sim, até pelo tipo de contratação que o Atlético de Madrid fez, né? Contratou um jogador técnico que o Atlético nunca teve. Nem o Griezmann era tão técnico como o João Félix. Então, o Simeone está ainda adaptando. Eu acho que ele não vai mudar do 4-4-2 dele, acho que ele vai continuar com o mesmo esquema, mas sim, ele pode jogar de uma forma um pouquinho mais leve, um pouquinho mais aberta e um pouquinho mais para frente. Até o Koch falou isso numa entrevista no início dessa temporada, que para o Atlético de Madrid a gente podia esperar um Atlético um pouco mais aberto. E talvez aí entre essa possibilidade do Cebolinha. O Simeone está procurando um jogador de ataque, do meio para frente, como eu dizia. Já pintou o Rames Rodrigues nessa história. Agora está o Rodrigo. Aí entre o Cebolinha, a gente já dá para ver que ele está procurando um jogador que seja rápido, mas que tenha qualidade com a bola. Isso já identifica que o Atlético pode estar indo para outro lado, em ter esse jogador que seja bem diferente do Diego Costa ou até diferente do Morata, um jogador que complemente um desses 9 que fique parado, mas que tenha mais habilidade, que ao mesmo tempo seja mais rápido para o Atlético continuar jogando da forma que está, mas talvez com alguns matizes diferentes, né? O Cebolinha entraria nesse novo perfil, um pouco de um Atlético um pouco camaleônico, digamos assim.